Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Nós já estamos na nossa aula número 9. Nós vamos falar hoje sobre a restauração, sobre sã doutrina, a importância de restaurarmos novamente as escrituras, a doutrina da palavra de Deus. Por quê? Nós queremos explicar para vocês que nós precisamos ter um olhar mais acurado do passado, sabe? Um olhar um pouco ortodoxo das coisas. E aí me lembra um livro, eu até separei aqui que eu estava... que nós adquirimos na Amazon, chama-se A Emoção da Ortodoxia, de Trevin Wax, tá? Redescobrindo uma aventura da fé cristã. Qual o significado da palavra ortodoxia? O que é reto, o que é correto, aquilo que é louvor, aquilo que é a crença inicial da fé cristã. Então, ortodoxia está ligado a novamente voltar à sã doutrina. Me lembra a passagem que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte, olha, Timóteo, mantém a forma da sã doutrina que de mim você ouviu, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Ou seja, esse espírito reformador que Paulo ensina a Timóteo, nós devemos trazer novamente essa vontade pela sã doutrina, essa vontade novamente por continuar o espírito reformador, que era o desejo dos puritanos, continuar reformando a igreja. Veja, nós estamos na era do século XXI. O que nós estamos falando? Falamos de olhar os dogmas da doutrina, os ensinamentos de origem da doutrina cristã, e nós não estamos falando a voltar, quando falamos de ortodoxia, voltar às antigas tradições, a antigos, vamos dizer assim, antigos costumes da igreja. Não é isso, até porque hoje nós temos microfones, temos sons, podemos ter música, um louvor mais preparado, mais acurado. Não é sobre paredes pretas, nós não queremos falar aqui a respeito de luz, canhão de fumaça, não é sobre isso. Nós queremos dizer as doutrinas, as bases pilar da doutrina cristã, ela está sendo confrontada, está sendo agredida por uma teologia mais liberal, por uma teologia que já adentrou nos nossos seminários, e eu vi uma palavra do Hernandes Dias Lopes dizendo o seguinte, desde quando a teologia liberal começou a introduzir uma falsa liberdade no meio da doutrina cristã, ela começou a ruir os seus pilares, ela começa a deixar os seus pilares mais frágeis, vez que nós não tratamos o pecado como pecado, não tratamos a sã doutrina com profundidade, a gente tende a criar um evangelho mais palatável, né? Ao gosto do cliente. Como eu mencionei nos outros estudos, eu vi uma debandada de pessoas saindo de uma igreja por conta de um problema ou de um escândalo, mas as pessoas saíram de uma igreja e acabaram entrando numa igreja muito parecida com a igreja anterior. Ou seja, eu tenho uma grande preocupação, e talvez isso possa tornar o nosso discurso um pouco mais inflamado, mas eu tenho uma grande preocupação das pessoas procurarem novamente a palavra de Deus, sã doutrina, uma pessoa que se preocupa mais com a questão ortodoxa, sabe? Dos primeiros ensinamentos. E eu mencionei e vou bater no ponto novamente. Não é referente a uma tradição, a ritualísticas, a formas como se fazia. Porque existem igrejas também fazendo isso hoje em dia. O pastor se veste de talite. É uma judaização no meio do povo de Deus. Tocam chofar nos cultos. Não é sobre isso, irmão. É sobre a preocupação com a santificação, preocupação com a pregação da palavra, com a exposição fiel das escrituras, preocupação com a dogmática da igreja, os dogmas principais. Não é sobre coisas secundárias, sobre escatologia, porque quando falamos de escatologia ou de apocalipse, falamos de coisas futuras, falamos de coisas que não existe consenso na academia teológica. Então, falamos daquilo que existe o consenso, falamos dos pilares da fé cristã, da justificação não por obras, mas a justificação pela fé e pelo sacrifício de Cristo, de uma graça que abraça todos os seres humanos, mas também nos chama a responsabilidade e como vamos lidar com essa graça. Temos um estudo lá no nosso Instituto Bíblico Discipular.com.br, eu vou compartilhar aqui com vocês. Acesse aí a nossa plataforma IBD Teologia, de Instituto, B de Instituto Bíblico e D de Discipular, ibdteologia.com.br. Você vai rolar aqui para baixo na plataforma, ela é gratuita, tá? Você vai rolar para baixo e você vai ter aqui, a sã doutrina. Então você vai poder rolar aqui os nossos diversos cursos, são 18 cursos, e você vai ver que nós vamos tratar a questão da sã doutrina como uma forma séria, tá? Como nós devemos tratar nos nossos dias. São 14 vídeos.
nós vamos falar dos inimigos, vestes sujas, que vai abordar sobre santificação, né? Todas as vezes que a Bíblia fala de vestes na Bíblia, você ser encontrado nu, está mostrando o pecado. Então não seja encontrado nu quando o Apocalipse fala, suas vestes sujas, falsa adoração, sinagoga de Satanás, o Espírito Santo na igreja, traição à fé, ou seja, as pessoas que têm traído a sua fé quando amam ao mundo, decisionismo ou arrependimento. Aí nós vamos entrar numa questão da discussão sobre as pessoas que levantam a mão, vão à frente, tomam uma decisão por Jesus, decida-se hoje por Jesus. Lá na Sã Doutrina nós vamos falar que esse foi um movimento que começou com Charles Finney, se não me falha a memória, no século XIX. Então nós precisamos ter um olhar mais acurado para isso, para que a gente não venha a trilhar um caminho de decisionismo, mas não de arrependimento. Então nós temos um estudo que fala sobre isso, as consequências de vivermos uma religiosidade, uma superficialidade da fé e não criarmos raízes mais profundas. Também quero citar 2 Timóteo 4,3, quando Paulo fala que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, farão coleção de mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias cobiças, tendo colseiras nos ouvidos, como se fossem coisas agradáveis. Então é urgente que a igreja volte hoje aos fundamentos da fé, buscando a verdade de Cristo e não ilusões que levam à perdição. Então, o nosso chamado é a restauração, chamado a continuarmos a reforma, reformando a palavra de Deus, seguindo em frente, para não deixarmos nos levar por falsas doutrinas, atualização de Bíblia ou uma graça desprovida de responsabilidade. Essa é a nossa aula número 9. Na próxima aula, nós queremos já estar finalizando, aqui nós vamos falar sobre a falsificação de Satanás e o verdadeiro arrependimento. E aí nós vamos entrar nesse assunto e eu quero discutir isso com você, sobre decisionismo ou arrependimento. Deus abençoe você e aguardo você no próximo vídeo.